Estamos de volta com Você Bonita e agora o assunto é sobre terapia alternativa. Você conhece muitas pessoas invejosas? Acontece, tem gente que tem a chamada inveja branca, a construtiva e a destrutiva também. A Lucy Gameiro vai contar um pouco por que isso acontece com cada um que tem esse tipo de sentimento, ou se é doença, vício, a gente vai aprender junto. Nossa! É sempre bom te dar um abraço apertado. É inevitável não fazer isso. É muita energia positiva. Obrigada. Falando de inveja, a sociedade hoje, a gente encontra um número muito grande de pessoas que acabam tendo isso na vida, esse sentimento, ou doença, ou vício, eu não sei como chamar isso. Acaba se tornando um vício porque a pessoa se sente derrotada, de repente, por não gostar da própria vida, ou não gosta de si mesmo, ou tem gosto de destruir a vida das outras pessoas. É assim, né, Marise? Na verdade, a inveja faz parte do ser humano. Não adianta você separar. Todo mundo tem. O que acontece é que ela tem, assim, ela é tão vil que as pessoas têm vergonha de confessá-la. Mas todo mundo já sentiu uma invejazinha na vida, né? Eu já senti, você já sentiu. O que vai diferenciar isso de uma coisa positiva para uma negativa é justamente aquilo que você falou. Uma inveja destrutiva. A inveja destrutiva, que é aquela que causa mal, se você olhar ali no Aurélio, né, já está dizendo o significado de inveja, sofrimento, pesar, desejo de obter o que o outro tem. Então você vê que isso traz umas substâncias muito tóxicas mesmo, assim, né? É umas toxinas psicológicas assim muito violentas. E aí existe, por contrapartida, essa inveja branca que você falou, né, que a gente chama de autoestímulo. Na verdade, essa inveja branca, ela é utilizada assim, quando a pessoa tem coerência, não tem aquela coisa ruim dentro do peito, aquele desejo ruim mesmo, você vai usar isso para se estimular, para seguir à frente. Porque o que é inveja? A inveja é você querer ter alguma coisa ou ser alguém que você não é. Porque isso está ligado ao sentimento de inferioridade mesmo. Napoleão Bonaparte já dizia, a inveja é sinônimo de inferioridade. E está muito ligado a isso, porque você vê que a pessoa ela se considera tão incapaz de conseguir aquilo que viu você conseguindo, que o que ela faz? Ela começa a criticar, ela começa a fazer fofoca, ela começa a caluniar, ela começa a destruir aquela imagem sua. Porque aquele status que você ganhou naquele momento incomodou, por causa do complexo de inferioridade. No caso de um autoestímulo, que é a inveja branca, você seria assim motivado a fazer aquilo. Fala, poxa, se a Marisa conseguiu, eu vou conseguir também. Eu não estaria desejando o que você obteve. Eu estaria me espelhando na sua atitude para conseguir o meu também. É essa grande diferença, assim, que as pessoas acham que inveja é só aquela coisa ruim. E não é, não é. Pelo contrário. A inveja, assim, é que as pessoas, as invejosas de plantão, aquelas que são do mal mesmo, assim, eles passam mesmo esse sentimento, assim, de, poxa vida, você não consegue contar nada pra ele, que tudo ele põe defeito, tudo ele vai dizer que não tá legal, que você tá sendo, né, exagerada, aquela coisa que até brincam com a gente, fala assim, se eu tô bem, né, pro invejoso, isso é sinônimo de, tá querendo se aparecer. Se eu tô mal, tá se fazendo de vítima. Entendeu? Então ele nunca vai estar satisfeito com nada, porque a insatisfação é dele. Isso vem dele, está dentro do ser humano. A inveja é um dos sete pecados capitais, né? Isso. Você vê que é uma coisa pesada, que a pessoa tem que batalhar, tem que dar um duro danado, psicologicamente ela tem que refazer toda essa estrutura mental dela. Então a pessoa precisa de um tratamento, não é, Lucy? Olha, tem casos que são patológicos, tem casos que a pessoa inveja até o seu sofrimento. Nossa. Porque ele acha assim, você sofreu porque você teve alguma coisa na sua vida, eu não tenho nada. É essa busca constante de coisas para preencher a vida que é muito vazia. E ela não percebe que ela passa tanto tempo pensando na vida do outro, que a dela está uma porcaria, está um fracasso total. Ela não consegue... Mas olha, uma coisa que eu vejo muito lá na clínica, isso vem muito do ambiente familiar que essa pessoa foi criada. Porque a inveja, ela só surge depois de uma comparação. Eu só consigo invejar alguma coisa depois que eu comparo o que você fez com o que eu faço. E no ambiente familiar, isso é muito comum. Às vezes os pais não percebem, mas cria essa comparação entre irmãos,
sabe? Parece bobeira, mas acaba insuflando isso, que mais tarde pode se virar realmente uma coisa muito ruim, a ponto das pessoas se afastarem de você, não quiserem mais ter sua companhia. Uma coisa interessante, você vê, na literatura de Lusíadas de Camões, a última palavra que ele fecha o livro é inveja. Aquela história belíssima, ele resume em uma palavra no final, inveja. Porque geralmente as coisas são movimentadas através da inveja. A inveja construtiva é o desejo de se igualar a você. A destrutiva é o desejo de ter o que você tem, nem que seja para jogar fora. Aí é estranho alguém que está assistindo, de repente, falar, ai, mas eu não tenho isso aí não. Eu sou perfeita, não existe, amiga. Faz parte da humanidade ter esse tipo de sentimento. Tem até uma pergunta para você antes da gente responder a pergunta que eu te fiz. Vamos lá, é a Priscila Momesso. As pessoas, de modo geral, detestam invejosos, mas sentem prazer em provocar inveja em até amigos. Por que isso? Obrigada, beijos. É a Priscila é lá de Socorro, um beijo, obrigada. E aí, ela tem razão, tem gente que faz isso e muito. Porque isso alimenta o ego. A inveja é um duelo entre egos. Um ego inferior com um superego, né? Então, aquele que quer alimentar o invejoso, igual ontem eu estava falando no Facebook com uma pessoa sobre isso. Eu falei, olha, a única maneira que eu acho de não alimentar uma inveja é não dando força para ela, não dando atenção para aquilo. Agora, se você sente prazer de perceber que o outro está me invejando, aí é outra coisa, aí é um outro história, um outro tema, né, que a gente pode até falar mais para frente. Mas é aquilo que eu te falei. São jogos emocionais, Marisa, e não tem como jogar sozinho. O invejoso vai precisar daquele que gosta de ser invejado. Desde lá da criação da família, como você falou, que vem dali, aí já desencadeia, ou de amigos. Então, eu tô escrevendo o meu livro e eu tenho um capítulo só sobre inveja. Ai, depois traz pra gente ver. Vou vir trazer aqui para vocês. E nesse livro, então, por que eu dediquei um capítulo todo? Porque eu vejo que isso é uma coisa assim, que o limite entre um equilíbrio ali é muito pequeno. Para você sair de uma inveja branca para uma inveja negra, é questão de segundos. É questão de você interpretar a vitória do outro. Se aquilo te motivou a segui-lo, a querer se igualar, porque eu acho que as pessoas têm todo o direito, eu acho que ninguém é melhor que ninguém, todo mundo se iguala quando se quer. Agora, essa coisa da criação, se você foi criada de uma maneira inferiorizada, tipo, olha, você está vendo seu irmão? Ah, ele fez a lição direitinho. Olha você. Olha, você está vendo seu irmão como come bonitinho? Olha você. Ou mesmo de pegar os sonhos do próprio filho e falar, mas peraí, o que é isso? Você nunca vai chegar lá. E a inveja? E derrubar. A inveja, olha, acontece de filho para pai, né? Uma inveja entre irmãs. Às vezes a filha inveja a mãe inveja a filha. Isso é muito comum. Tipo assim, quando a mãe está chegando numa idade, assim, ela começa a ver a filha se destacar, tal. Se ela não controla isso acaba virando uma inveja ruim. E ela não percebe e começa a massacrar a própria filha. Começa a colocar defeitos nos namorados, colocar defeito nisso, que ela teria como um cuidado. Mas, na verdade, nas sublinhas ali estaria como uma inveja mesmo. Então, eu poderia até interpretar que as pessoas que criticam muito, 24 horas de tudo, de qualquer detalhe, ou seja, do trânsito, ou seja, da mãe, ou escreve qualquer coisa, ou reclama da gente aqui, você reclama da gente, ou liga, ou escreve. Essa pessoa tem algum tipo de problema em casa? Tem, porque a crítica é o que alimenta a inveja. Tá? A pessoa, é a arma, na verdade, não de alimento, é a arma que o invejoso usa para te derrubar. Ele jamais vai te falar cara a cara. O invejoso, ele não se abre, porque eu te falei, é um sentimento vergonhoso. Ele sabe disso. Ele sabe que o que ele está fazendo é feio, é destrutivo, que não vai levá-lo a nada. Mas é muito maior a vontade de te ver para baixo do que ele se ver para cima. Porque na cabeça dele, ele não consegue acreditar que ele possa te superar. Então, já que eu não posso superá-la, eu faço ela se rebaixar. Nossa. E eu a rebaixo através da inveja. Mas isso entra muito naquela gente... Eu acho que eu fiz com você essa pauta sobre a lei da atração, da gente visualizar. Imagina, você desejando o mal para uma pessoa e fazer de tudo com que ela caia, vai voltar. Vai voltar. Então, isso é péssimo. E a pessoa não percebe
porque o fracasso está dependendo dela. A vida dela está completamente congelada, está completamente parada. Tá perdendo tempo. Né? E aí a gente fala de novo, cuidado também para não alimentar a inveja dessa pessoa. Não se chega enaltecendo, é que eu falo, sempre falo isso, nós somos espelhos um dos outros. Se alguém está te invejando, dá uma olhada aí nas suas atitudes. Veja como é que você está lidando com o status, como é que você lida com as coisas que você consegue, né? Se isso te dá um prazer interno mesmo, se você conquista e fala que bom, ou você conquista para mostrar para os outros que conquistou. Porque aí entra a alimentação da inveja. Sim. É aí que você tem que tomar muito cuidado. Vai haver de todos os lados? Vai. Vai ser sempre silenciosa? Vai também. Mas cabe a você, com as suas atitudes, em primeiro lugar, pensar assim, olha, eu fui promovida no meu emprego. Que ótimo. Não sair assim, olha, sabe, eu fui promovida. Nossa, você viu? Isso é um prato cheio para um invejoso. Ele vai olhar aquilo como uma afronta, entendeu? Ele vai chorar e falar, peraí, garoto, você está me afrontando com a sua superioridade? Só porque eu não consigo? Vou dar um jeito de te derrubar. E aí ele começa uma campanha defamatória, ele começa assim a vibrar mesmo. Às vezes ele nem fala para os outros, mas só de te olhar ali e ficar assim, você está achando que você é a rainha da cocada? Ai, tá. Entendeu? Mas isso acaba influenciando bastante. E escuta, mas não necessariamente a inveja caracteriza que a pessoa tem uma personalidade ruim? Não. Pode ser de momento. É por isso que a gente fala assim, você tem que prestar atenção. Se você passa muito tempo invejando, porque uma coisa é eu invejar, de repente, você, porque você está aqui na TV, tá. Outra coisa é eu invejar todo mundo que está aqui. Eu olhar para ele e falar, poxa, ele está com um tênis melhor que o meu. Nossa, o outro ali conseguiu um celular. Mas é loucura, a pessoa fica vira maluca. patologia. É isso que eu estou falando. Entendeu? Se você tem a inveja como um autoestímulo, ótimo, aproveite ela para seguir em frente e superar os seus obstáculos. Agora, se você está percebendo que você passa muito mais tempo olhando, notando, observando o que os outros fazem e a tua vida está engavetada, aí tem coisa errada nessa história. É por isso mesmo que a vida Procurar não anda. Um profissional, sim, ser sincero, sim, chegar para ele e falar, olha, está acontecendo isso, eu não estou sentindo um prazer com as minhas coisas, eu estou sentindo prazer só em derrubar as coisas dos outros. Se essa pessoa quiser se autoajudar mesmo. Né? E ela tem que ser consciente disso, porque a maior dificuldade que a gente tem em se relacionar com o paciente é a falta de sinceridade, porque ele acha que um profissional na área de comportamento, de psicologia, vai julgá-lo. Ninguém está ali para julgar. Acaba se auto-sabotando. Entendeu? Porque é o que a gente falou, sempre vai haver um fundo nessa história que motivou ele a ser assim. Ele não é que ele nasce, a gente nasce com a inveja, sim. O sentimento de inveja é até um sentimento de... como é que fala? De preservação da espécie humana mesmo. Agora, o que vai diferenciar isso é o jeito com que você lida com ela. Né? Aquela coisa de falar, olha, peraí, isso não está me fazendo bem, isso não estou fazendo bem para as outras pessoas. Seja sincero mesmo, olha ali no espelho e fala, poxa vida, hoje eu não fui legal. Hoje eu acabei pegando pesado com uma colega de trabalho porque eu senti que aquilo me inferiorizou. Então, minha filha, vai à frente, vai fazer cursos, vai se qualificar. Se você acha que a pessoa se destacou, porque muitas vezes o invejoso acha que aquilo não foi merecido. Ele acha que ele merecia, não você. Mas tem que analisar, ele não consegue se autoavaliar. Ele não consegue. É só o resultado que interessa. Ele não consegue ver assim, as atitudes dele, ele deixa a vida praticamente parada. Porque não interessa, entendeu? Ele só fixa no resultado. Ele fala, poxa, a Marisa está lá apresentando um programa de TV hoje. Ai, puxa, aquilo podia ser o meu lugar. Mas espera aí, ele foi fazer um curso, ele se qualificou, ele fez teste, ele se inscreveu, ele ralou? Não. Mas o que interessa para ele é obter o seu resultado. Aquilo, para ele, aparentemente, lhe traria um prazer. Até aquela pergunta que eu fiz lá atrás, é que a gente vai com coisa de mulher, né? Vai falando. Como que a pessoa faz, de repente, eu tenho um pouquinho de inveja, pouca coisa ali, aquela destrutiva, de repente, um exemplo até para você se encaixar nisso. O que dá para fazer em casa sem procurar uma ajuda? Porque depende dos casos, Sim, né? Tem eu estado acho emocional que muito começa-se por uma autoanálise mesmo. Tá. Aquela sinceridade absoluta. Assumir a responsabilidade pelos seus atos é tudo na vida. Tá. Então é sentar e falar, poxa vida, realmente eu não estou sendo legal. O que será que me motivou isso? Será que eu fiquei com raiva porque ela se destacou, porque eu estou me sentindo para baixo, achando que não sou capaz? Então, analise mesmo os fatos, veja o que causou aquele momento de inveja, né? O que ela sentiu.
Para quem está sendo invejado, é o que eu falo, meu conselho é não alimente esse invejoso, não faça do seu sucesso, toma cuidado. Sabe, a expansão do seu ego, porque isso não vai levar a nada. Já que a gente sabe que tem esse tipo de sentimento, então segura, não precisa sair falando para todo mundo, segura a onda. Para que fazer isso com outra pessoa que às vezes tem alguma frustração do passado e a pessoa nem reconhece? Mas é a convivência familiar. Se você foi criada de uma maneira que seus pais, os educadores, te enalteciam muito, você vai crescer com isso, tipo, nossa, né? Pra mim tudo é bom e tal. Precisa procurar um tratamento mais rígido. Ai, Lucia, tudo tão rápido, obrigada. Já acabou. Eu vou passar o seu site, obrigada. Se você tiver alguma mandar dúvida. Um beijinho. Manda. www.atitudedeviver.com.br. O telefone é 011 583 8535. Manda os seus beijos. Olha, pro Edinaldo Felipe, é de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, não perde o programa. Um beijo Pernambuco, o Alex Bonanza e a Raquel Gasque, que também são ligadíssimas, me ajudaram muito nessa pauta da inveja, me deram muitas dicas. O livro que você falou. Vou trazer, estou assim terminando e vou trazer. E quem quiser me procurar no Facebook é Luci com I Gameiro. Já vejo lá direto. Dá um beijo. Querida. Obrigada. Até a próxima. É sempre muito bom receber você aqui. Muito obrigada. A gente fala de inveja, parece que é um detalhe, mas é um detalhe que destrói muito a nossa relação com as outras pessoas. Né? Pois é, vamos viver bem, né? Que é bom demais. É só esclarecer tudo.